Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia, é bom vê-los. E todos aqueles que nos assistem em Singapura ou em qualquer outro lugar do mundo, para todos os meus amigos da Igreja Grace Revolution em Dallas, todos são bem-vindos. Bem-vindos à Igreja New Creation. Olhe para o seu vizinho, sorri e diga: eu creio que algo bom vai acontecer com você nesse culto. Amém. Com Deus tudo é possível. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nos reunimos ao redor do Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos ao redor do seu nome, o nome do Senhor Jesus. Não nos reunimos ao redor do nome de um homem, nem do meu nome e nem da nossa igreja. Não, não, 1000 vezes não. Temos que nos lembrar que somos somente instrumentos, seja o pastor Lawrence, o pastor Lian ou eu, somos instrumentos, vasos nas mãos de Deus. Quando você for abençoado, lembre-se que foi o Senhor Jesus, porque sem Ele nós podemos falar palavras, mas serão vazias, sem resultados. Amém? Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, e a igreja é o lugar onde o Senhor Jesus é a figura central, e nos reunimos em torno dele. Posso ter um amém? Quando ele apareceu no livro do Apocalipse, ele apareceu no centro da igreja. Quando ele foi crucificado no centro entre 2 ladrões na cruz. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele está no meio deles. No livro do Apocalipse, quando João recebeu aquela revelação, aquela visão do Senhor, a Bíblia diz que ele viu o Senhor Jesus no meio do trono de Deus e do Cordeiro. Eu não sei como isso é possível. No meio do trono, ele viu Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele está sempre no centro. O Pai quer que ele esteja no centro. Ele está no centro do seu casamento. Quando Cristo está no centro do seu casamento, você tem o adesivo poderoso que os mantém juntos. Você não pode viver um sem o outro. Vocês vivem um para o outro. E Cristo é o centro. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, submetam-se aos seus maridos ou adaptem-se a ele como se fosse ao Senhor. Amém? Somente quando colocamos Jesus nessa posição é que isso é possível. Amém, igreja? Isso é muito importante. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou aqui porque eu estou enfrentando uma crise de grandes proporções. Se eu não receber esse milagre financeiro esse mês, eu vou falir. Ou talvez esteja dizendo: eu tenho um filho rebelde, um adolescente, e não sei como controlá-lo. Preciso que o senhor me ajude nessa situação. E é como se você quisesse que Deus desse um choque nele e ele imediatamente obedecesse. Deus não age assim. Talvez você tenha recebido um relatório negativo do médico e você se preocupa com o seu futuro, para onde você está indo e todos os ajustes que terá que fazer. Como isso vai ajudar na minha enfermidade, pastor Prince? Os médicos já me disseram que essa condição é crônica. Bem, amigo, a resposta pode parecer muito simples, muito comum, mas a resposta se encontra no Senhor Jesus, porque Ele é a resposta. E você pergunta: como é que isso é possível? Outro dia, já que estamos falando de Jesus, eu estava lendo em Gênesis capítulo 18, onde o Senhor e os anjos foram visitar Abraão. Ou melhor, os 2 anjos estavam caminhando para Sodoma e Gomorra para destruir as cidades, mas no caminho o Senhor parou para ter comunhão com Abraão. Abraão, nessa época, em Gênesis 18, em Gênesis 17, ele havia feito 100 anos de idade. Deus apareceu a ele e se apresentou como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Deus lhe disse que ele teria um filho. E o Senhor mudou seu nome de Abrão, o pai da
altitude. Abraão quer dizer pai das alturas, pai da altitude. E Deus mudou para pai das multidões, Abraão. Amém? E o Senhor disse para Abraão que faria um concerto com ele e com a sua semente. Deus já havia prometido Isaac, mas em Gênesis 18, Deus veio visitá-lo com 2 anjos. Eu estava lendo esse texto outro dia, e a Bíblia diz que Abraão estava sentado na porta da sua tenda, quando viu o Senhor e os anjos. Ele estava sentado na porta da tenda, no calor do dia. E o Senhor me disse, eu tenho uma Bíblia que tem espaço lateral e gosto de escrever. Quando você lê a Bíblia, é bom receber uma revelação do Senhor. Peça a revelação de Deus e tem uma Bíblia que tem espaço para que você possa escrever as revelações. Assim você vai ficar surpreso quando voltar a ler aquela passagem e ver como Deus fala com você. Amém? É o que Deus fala para você naquela hora. E eu escrevi assim, no calor do dia, Abraão se sentou na porta da tenda. No calor da vida, em tempos de pressões, se assente, que o Senhor aparecerá para você. O Senhor apareceu para Abraão e a Bíblia diz que quando Abraão viu ao Senhor, ele correu. Não esqueça que ele tinha 100 anos, era um ancião e estava correndo. Isso é incrível. Mas quando você vê ao Senhor, algo acontece com você. Não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Alguma coisa, uma grande coisa, algo poderoso, algo bom sempre acontece com você quando você vê o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas você diz, pastor, como eu posso vê-lo hoje? Ele está no céu, à destra do Pai. Como posso vê-lo? Nós o vemos nas Escrituras. Você se lembra que no livro de Lucas, capítulo 24, depois de Jesus ressuscitar dos mortos, no mesmo dia, após ressuscitar pela manhã, a Bíblia diz que 2 discípulos, um deles era Cleopas, eu creio que a outra pessoa era a esposa de Cleopas, que era discípulo de Jesus, e eles estavam caminhando para casa quando Jesus se aproximou deles. E eles estavam tristes, deprimidos, falando dos eventos dos últimos dias. E o Senhor disse, vocês parecem estar entristecidos? A Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo em pessoa. A pergunta que você faz, pastor, como posso ver o Senhor se não posso vê-lo em pessoa? Vou responder agora. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo no mesmo dia que ressuscitou dos mortos. Estava lendo algum tempo atrás e eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que o Senhor impediu os olhos dele de o reconhecê-lo? Não seria maravilhoso mostrar para eles as marcas das suas mãos, bem como mostrar para eles o seu lado? Eles ficariam impressionados e maravilhados em ver o Senhor ressuscitado e em pessoa. Mas o Senhor começou a explicar para eles, nas Escrituras, o que constava a respeito dele. E o Senhor me disse, era mais importante para eles me enxergarem na Bíblia do que pessoalmente. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo para que eles pudessem vê-lo nas Escrituras. E ele explicou para eles o que constava a respeito dele em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e nos outros livros. E a Bíblia diz tudo que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele compartilhou com eles, e mais tarde eles disseram que sentiram o coração deles ficar aquecido. Amém? Veja, isso é incrível porque nós pensamos que se enxergarmos Jesus pessoalmente teremos mais fé, mas para o Senhor é mais importante que você o veja nas Escrituras. Não esqueça que os 2 discípulos estavam sofrendo de 2 aflições, por assim dizer. Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer. Eles sofriam de tolice, que é a falta de entendimento, ou se tinham entendimento, eram lentos em crer. Nós também somos assim. Muitas vezes somos ignorantes a respeito de um certo assunto, ou conhecemos, mas demoramos a crer no que sabemos. Qual é a solução? O Senhor começou a explicar. Começando por Moisés, os 5 livros da lei, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele. Não esqueça que isso aconteceu em um domingo, domingo da ressurreição. E eu creio que isso é algo que pastores e líderes precisam aprender, e aqui está o padrão que todos os domingos devemos abrir as Escrituras e revelar Jesus para o povo.
E dessa forma, não teremos tolices, não teremos mais lentidão para crer, porque Cristo será revelado a eles. Amém? Mas, não somente isso, no final da jornada, eles tiveram a ceia. Eu creio que aqui existe um padrão. Todos os domingos devemos explicar as Escrituras com respeito a ele e participar da ceia. O que aconteceu com eles? Eles viajaram 7 milhas de Jerusalém para Emaús, a cidade deles. Quando descobriram que era o Senhor, ele desapareceu diante deles. Quando participavam da ceia do Senhor, naquele momento o Senhor desapareceu. A Bíblia diz que eles se levantaram e disseram, é por isso que os nossos corações estavam ardendo. E a Bíblia diz que eles voltaram imediatamente para Jerusalém, 7 milhas de distância. Algo aconteceu com eles. Receberam forças. Eu estava lendo Isaías capítulo 40. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mas os que esperam no Senhor, como você está fazendo agora mesmo. Você podia estar em casa assistindo o jogo na televisão, mas você veio aqui para esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Quando os outros andam, você corre. Quando os outros correm, você voa. Voam bem alto como águias. Amém? É isso que acontece, igreja, na presença do Senhor. Quando o homem como Abraão viu o Senhor, com 100 anos ele correu. Isso é incrível. Alguém como Caleb, quando tinha 85 anos, disse, sou tão forte hoje como quando Moisés me enviou. Vamos manter nossos olhos no Senhor, mesmo quando escutamos uma pregação. Seja quem for que estiver pregando, vamos extrair Jesus dessa pregação. A Bíblia diz que somos transformados quando contemplamos a glória do Senhor. Amém? Se você estiver enfermo e contemplar a glória do Senhor, vai ser transformado de enfermidade para a saúde. Amém? Se você é uma pessoa temperamental, irritadiça, quando contemplar a glória do Senhor, vai ser transformado que nem sua esposa vai reconhecer. Isso acontece, toda verdadeira mudança acontece sem esforço. Se uma mudança é produzida pelo seu esforço, terá que ser mantida pelo seu esforço. Vamos ao texto bíblico agora, 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Note que é para aqueles que receberam uma fé igualmente valiosa. Quando ele diz uma fé igualmente valiosa, está dizendo que todos recebemos a mesma fé que ele tinha, que Paulo tinha. É isso que Pedro disse. Uma fé igualmente valiosa? A sombra de Pedro, certa vez, diz o livro de Atos que as pessoas doentes eram colocadas ao lado das ruas e as ruas não eram muito largas. É como minha sombra que está sendo projetada sobre o pastor Gabriel. Minha cabeça está sobre o seu joelho agora. Imagine que eu fosse Pedro. Se o joelho do pastor Gabriel tivesse um problema, seria curado. Isso era o poder de Deus, não tinha nada a ver com a sombra. Era o poder de Deus demonstrado pela sombra de Pedro. Amém? Você pode dizer, pastor, Pedro é um homem de fé, mas aqui ele diz que nós obtivemos uma fé igualmente valiosa. Ele diz, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a dádiva da justiça que Deus oferece, com essa dádiva vem fé igualmente valiosa. Amém? Você não tem uma fé diferente da deles. Você tem a mesma fé valiosa. Amém? O versículo 2 diz, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Mas, para aquela pessoa que diz, o que tem isso a ver com meu filho doente? O que tem a ver com o relatório médico, com a minha situação financeira, com a minha filha adolescente rebelde? O que tem a ver com o meu casamento que está sendo destruído? O que isso tem a ver com os meus problemas? Deixe-me dizer isso. Você pode pensar que precisa de mais dinheiro. Deus diz que você precisa de mais favor. Você pode pensar que precisa de uma vitória. Deus diz que você precisa de mais favor. Graça multiplicada. Graça é favor. Favor de Deus. Graça é Deus favorecendo você. Amigo, existia um jovem escravo chamado José no tempo do Egito.
A Bíblia diz que ele foi diante de Faraó, o homem mais poderoso do maior império daquela época no planeta Terra. Ele ficou diante do rei Faraó. Faraó, na verdade, era o seu título. E, em somente 1 hora, ele possuía o favor de Deus na sua vida. Não tinha dinheiro, talvez estivesse lá com uma roupa bem barata, roupa de escravo. E, no período de 1 hora, ele se tornou governador do Egito, co-regente do rei. Ele tinha todo o Egito sob o seu controle. O que aconteceu? A graça de Deus. Deus deu a José favor com o Faraó. Houve um concurso de beleza. A rainha Vasti era a antiga rainha do império dos Medos e Persas. O rei era Assuero. A rainha se comportou mal e o rei a despediu. Ele estava buscando uma nova esposa. E a Bíblia diz que entre todas as mulheres lindas do reino da Pérsia, uma se destacou. Seu nome era Esther. A Bíblia diz que Deus deu a Esther favor diante do rei. Amém? É isso que você precisa. Você precisa mais favor. O que você precisa não é mais dinheiro. Pastor, começamos agora, precisamos de dinheiro. Não, o que você precisa é o favor de Deus sobre a sua vida. Não somente isso, esse favor vai ser multiplicado, pode ser aumentado. Quem quer favor multiplicado, não se satisfaça com o favor que já recebeu. Receba multiplicação, receba mais, de forma exponencial, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que certa vez estava numa livraria na América. Wendy estava comprando e eu estava na livraria como é habitual. E eu estava vendo os livros e vi um livro que falava sobre liderança cristã. E esse autor cristão estava dizendo que José prosperou porque ele fez um bom planejamento, era diligente e tinha um sentido de negócios. Algo assim. E eu pensei comigo mesmo, eu nunca li isso na Bíblia. O que a Bíblia diz é que Deus deu a José favor. É claro que José sabia planejar, conhecia negócios, mas o fato é que isso não é mencionado na Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu a José favor diante de Faraó. Amém? Assim, igreja, vamos ficar com a Bíblia. Você não precisa mais dinheiro, precisa mais favor. O dinheiro vai aparecer. Amém? Você não precisa de mais lealdade dos seus empregados, mais diligência. Precisa mais favor diante deles. E eles serão leais. Amém? Se eu pudesse abrir os olhos de vocês para ajudá-los a ver que, no casamento de vocês, a questão não é mais entendimento por parte do seu cônjuge, mas favor aos olhos dele. Amém? Posso ter um amém? Glória a Deus, eu creio que todo marido deve ter o favor da sua esposa. Toda esposa o favor do seu marido. Temos que pedir a Deus favor para com os nossos filhos e crer que os nossos filhos terão favor para conosco. Amém? Muitas vezes nós podemos não vê-los com favor. O favor é o que mais precisamos. A graça não é outra coisa senão um favor não merecido. Quando você lê que Jesus é cheio de graça, não está dizendo que Jesus é cheio de favor não merecido. Amém? A graça que ele possui é para nos entregar. O favor que está em nós é o favor não merecido que recebemos. Vou repetir. Quando a Bíblia fala de graça com respeito a Jesus, é Jesus sempre dando a graça. Quanto a nós, é sempre nós recebendo graça e favor que nós não merecemos. Posso ter um amém? Glória a Deus. Agora, se vocês entenderem isso, entenderão muitas coisas na Bíblia. Porque o assunto principal da Bíblia é favor, graça. A palavra para hoje é graça. Na verdade, o Senhor falou comigo a respeito desse sermão. Quando eu pedi essa palavra, Ele me falou em voz alta. Quando digo isso, me refiro à palavra profética. Deus falou pelos meus lábios, como uma profecia que é entregue a alguém. Eu falei comigo mesmo em profecia. Isso acontece sempre. A profecia foi, filha, eu quero que fale a respeito da verdade presente. A verdade presente.
Eles precisam entender isso e a confusão de seus corações vai ser dissipada. O entendimento virá e a luz brilhará sobre eles. E Deus disse, eles precisam se fundamentar na verdade presente. Eu já li isso em algum lugar e foi aqui nesse texto, 2 Pedro, capítulo 1, verso número 12. Por isso, Pedro fala pelo Espírito, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Diga presente verdade. Outra vez. A verdade presente. Quer dizer o quê? Não é uma verdade para o futuro, nem uma verdade do passado. É uma presente verdade. Amém? Voltemos para o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A próxima coisa é paz. No grego, irene. Irene. No hebraico, paz é shalom. Significam a mesma coisa porque na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, onde aparece paz é irene. Mas shalom é a palavra pleno, completo. A palavra são, sem doença, completo, pacífico, harmonioso, pleno. Você lembra quando o filho da sunamita morreu de insolação? O rapaz que morreu de insolação, ela buscou o profeta de Deus, Eliseu. Você lembra o que ele disse? Disse para o seu servo, pergunte a ela, vai bem contigo? Quando Geazi perguntou a ela sobre sua família, ela respondeu assim, vai bem, vai bem. Mas no original hebraico ela disse somente uma palavra, shalom. Seu filho havia morrido e ela disse, shalom. Isso não é incrível? Ela disse shalom, vai bem. Vai bem, shalom quer dizer tudo vai dar certo. Ela só disse uma palavra, shalom. Isso é incrível, irmãos, porque shalom significa tudo na vida é harmonioso. É isso que disse Pedro. Graça, paz, plenitude, saúde sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Muitos pensam que graça e paz são multiplicadas quando fazemos mais. Não é por fazer mais e nem por orar mais, nem por se sacrificar mais, mas ver mais Jesus, pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o conhecimento de Jesus, nosso Salvador. É isso que quer dizer no grego, ter conhecimento. A palavra conhecimento aqui não se refere ao intelecto. Não vem pela leitura de comentários e livros para encher sua cabeça de conhecimento. Por quê? Ler muitos comentários e livros podem encher a sua cabeça. Esse conhecimento, epignosis, alimenta o coração. Isso acontece quando você abre sua Bíblia e pede ao Espírito Santo para ensinar você. As verdades que ele ensina farão você mais humilde. Vai trazer humildade para dentro do seu coração. Ao passo que o conhecimento intelectual faz você ficar orgulhoso. Você acha que sabe mais do que os outros. Isso é sempre o sinal de que inchou sua mente sem tocar seu coração. Não queremos isso. A palavra conhecimento aqui nesse texto bíblico, veja bem que existem muitas palavras para conhecimento no grego. Tem gnosko, gnosis, aqui é epignosis. Quando se coloca o ep antes de gnosis, epignosis quer dizer conhecimento pleno, revelação que Deus dá ao coração. Já aconteceu com você que um dia você disse, entendi. Amém, como o Senhor é lindo. Que privilégio é entender como estou entendendo agora. Traz humildade para você, faz você grato. Esse é o resultado da epignosis, o conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quanto mais você o contempla, mais favor você tem. Quanto mais você o vê, mais você tem irene, shalom. Amém? Não estou falando de uma mulher. São nomes de mulheres. Graça é a palavra caris e paz é irene, certo? Nunca esqueça que a saúde está em irene, ou shalom em hebraico. Amém? Tudo que você precisa se encontra nessas duas palavras.
Pastor, eu estou solteira por muito tempo, eu preciso conseguir alguém, preciso de um homem. O que você precisa é favor. Precisa favor, amém? Garanto que o que precisa é favor, amém? É isso que necessita. Vamos ao verso 12. Diga a presente verdade. Por isso não deixarei de exortar-vos. E ele quer que estejamos confirmados na presente verdade. Ele continua, eu tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, ele falava do seu corpo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo me tem revelado. Eu acho interessante que homens de Deus como Pedro, Paulo, todos eles sabiam quando chegava o seu tempo. Sabiam que morreriam. A morte não era algo súbito para eles, sabiam quando iam morrer. Eu creio que na vida do povo de Deus esses dias vão chegar. Você não será surpreendido, você saberá, mas não é isso que esperamos. A postura do crente é esperar o arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando para nós. Posso ser um amém, igreja? Assim fala da presente verdade. Versículo 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. Depois da minha morte. Uma vez mais, ele os exorta, vejamos o versículo 12, que estivessem confirmados nessa presente verdade. Se você me perguntasse qual o seu ministério, pastor, por que o senhor enfatiza o que o senhor enfatiza? Por causa da presente verdade. Prego no Antigo Testamento? É claro que eu prego. Prego muito sobre o Antigo Testamento. Alguns pensam, ele é um pregador da graça, ele prega muito sobre as epístolas de Paulo. Não, prego muito sobre o Antigo Testamento. Aqueles que estão comigo há mais de 5 anos sabem muito bem disso. Eu falo mais a respeito do Antigo Testamento do que pessoas que não acreditam na graça. O fato é que as pessoas não entendem o que é a presente verdade. Deixe-me levá-lo a uma jornada e você vai entender. Me siga e em pouco tempo vai entender. O que até seminaristas não entendem. Está pronto? Ok. Qual era a presente verdade quando Deus criou o homem? Qual era a presente verdade naquela época? Deus disse, todas as coisas na terra, todos os animais, todos os frutos, todas as coisas lindas que foram criadas, o homem foi o último criado para usufruir. Tudo é para você, Adão, e para Eva. Os dois vão ser beneficiários de tudo que eu criei. Governem, conquistem e dominem. Uau! Eles não eram milionários ou bilionários. Nenhuma palavra pode qualificar, nenhum adjetivo pode expressar a riqueza deles. Qual era a presente verdade? Essa era a presente verdade. Vamos ver uma ilustração. De todas as árvores do jardim podem livremente comer. Que Deus generoso! Não somente comer, mas comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Assim, de todos os frutos da terra podiam comer, mas um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podiam comer. Não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Dos frutos dessa árvore não comam. Você pergunta, pastor, por que Deus fez essa árvore então? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e depois de criar ele disse que eram boas. O que precisamos entender, irmãos, é que a equidade e a justiça demandam que um Deus santo, que um Deus que é justo, permitisse que o homem, que não foi criado como um robô, mas como um ser com livre arbítrio, alguém que possuía vontade própria, possuía liberdade de escolha. Contudo, se Deus cercasse o homem com todas as coisas que eram boas, apesar de dar ao homem livre escolha, e o cercar de coisas que eram boas, veja, uma das melhores formas de ajudar as crianças é dar para elas poder. Uma criança que tem 3, 4 anos, dê a elas alguma autoridade. Faça-as se sentirem poderosas. E como você faz isso? Diga, você quer escovar os dentes agora ou depois de assistir o desenho? Vai ter que escovar. Mas você dá uma escolha. As 2 escolhas são escolhas dos pais. Podem ser 3, e as 3 são escolhas suas. E ele fala, eu acho que eu vou escolher essa. Bom, deu poder. Certo? Assim,
Eu fazia isso com Jéssica, dava ela algum poder e ela se sentia muito importante. Amém? O fato é esse, mas se as escolhas que Deus ofereceu aos homens não tivessem nada de mal, não devia falar mal. Deus declarou que até a árvore do bem e do mal era boa. Deus viu que era boa, mas não era boa para o homem. Só Deus pode lidar com o conhecimento do bem e do mal, porque o homem mesmo hoje, com todos os avanços da ciência, da tecnologia, as mentes mais brilhantes não podem resolver os problemas do mundo hoje. Mas chamam o branco preto, preto branco. Isso é incrível, apesar dos avanços, estamos regredindo. Não vamos entrar nesse assunto, ok? Mas o fato é esse. Quando olhamos para Adão e Eva, Deus colocou uma árvore para que eles tivessem escolha. Ou não teria o livre-arbítrio, ok? Vocês entendem isso? Vamos continuar. Essa era a presente verdade daquela época. Se Adão não tivesse pecado e tivesse vivido por milhares de gerações, ele estaria vivo, não teria morrido. Não morreria, a morte veio pelo pecado. Adão estaria vivo e jovem. Não haveria envelhecimento, ele estaria jovem, sem destruição, e por gerações, gerações e gerações, chegaria a nossa geração e estaríamos ainda no jardim. Estaríamos vivendo uma vida perfeita, sem hospitais, nada seria corrompido, nada enferrujaria, e estaríamos vivendo a presente verdade daquela época. E qual era? Usufrua tudo que Deus fez, coma de todas as árvores que Deus criou, mas não coma daquela árvore. Se estivesse no jardim, estaria ensinando na minha função de pastor, amém? Que maravilhoso é usufruir toda a bondade de Deus, que bênção obedecê-lo, mas que tínhamos que ter cuidado com as consequências de comer daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. É isso que estaria pregando. Você entende? Essa era a presente verdade. Se eu voltasse no tempo e dissesse, vocês têm que crer em Jesus Cristo, eles diriam, em quem? Não era a presente verdade. Se eu voltasse ao tempo de Adão e Eva, qual seria a verdade presente? Não coma dessa árvore. Adão, acorde! Alguém que eu amo morreu. Tem crianças que estão doentes no hospital. Adão, não coma. Se você soubesse as consequências. Alguém tinha que fazer um filme sobre isso. Amém? Essa era a presente verdade. Você não podia dizer para ele, Adão, creia no Senhor Jesus, apesar dessa verdade ser maravilhosa, seria a verdade futura para eles. Não se pode viver a verdade futura no presente. E a verdade deles naquela época é que não podiam comer da árvore. Vamos imaginar um pouquinho. Pense aqui comigo. Suponhamos que Eva chamasse Adão de idiota. As Evas de hoje fazem isso, certo? O que afirmei aqui é que se Eva chamasse Adão de idiota, certo? Isso é pecado, os homens concordam. Certo, homens? Isso é um pecado, mas eles perderiam o jardim? Seria um pecado que iria trazer penalidade se Adão mentisse. Ele dormiu demais e não cuidou do jardim. E Eva perguntasse, onde você estava? E ele, eu estava plantando morangos. Ele mentisse. Perderia o jardim? Não. Não. Naquela época não existiam os 10 mandamentos. A única condição é que não podiam comer daquela árvore. Essa era a verdade presente para eles. Vocês me escutam? O que aconteceu foi que Adão pecou contra Deus, certo? É muito interessante que o diabo não tentou Eva para matar seu marido. Se o diabo tentasse Eva para matar Adão, a raça humana não existiria. Parece que o diabo não pode tentar além do mandamento. A força do pecado é a lei. A única área que Satanás pode trabalhar é através da santa lei de Deus. Vamos chegar nesse tema daqui a pouco. Assim você viu qual era a presente verdade naquele tempo. No início da criação, sabemos que Adão pecou. E por causa do pecado, a enfermidade veio, a destruição veio, a pobreza veio, o envelhecimento, a morte. Inimizade com Deus. Distância de Deus foi o que o pecado trouxe. E morte, o último inimigo. Deus chama a morte de inimigo. Assim, se viajássemos o tempo até outra época,
quando Deus já tinha instituído o sacrifício, e Deus apresentou um tipo de Jesus, que ele viria e seria o cordeiro que tiraria os pecados. Deus disse: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma profecia sobre Jesus. Os homens têm sementes, não as mulheres, mas é uma profecia do nascimento virginal de Jesus. A primeira profecia foi no jardim. Mas avancemos para o tempo de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito e chegaram até o Monte Sinai. Agora estavam no monte. E disseram isso: Kol asher diber Adonai naaseh. Tudo que Deus ordenar, nós podemos cumprir. Ainda não tinham escutado os 10 mandamentos. E a partir daí, Deus disse a Moisés: diga para o povo não se aproximar. Até um animal, se tocar no monte, morrerá. O tratamento de Deus mudou. Deus não estava longe deles quando os trouxe do Egito. Ele estava na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Ele estava muito próximo. Nunca havia dito não se aproximem, nunca, até o Sinai. E no Sinai, quando eles se orgulharam e confiaram na sua capacidade, na sua justiça própria, Deus se distanciou e disse: é assim que querem que trate vocês? Aqui estão os 10 mandamentos. Ou seja, precisamos entender que, como Paulo disse em Romanos capítulo 5, a lei veio, estude a palavra veio em grego. É proseukomai, que quer dizer a lei veio pelo lado. A lei veio pelo lado, não é a agenda principal de Deus. A agenda principal de Deus é a graça. A lei veio como um adendo. Veio pelo lado, foi adicionada. Também está mencionado em Gálatas, ok? Assim, Deus disse: é assim que querem que trate vocês? Veja, Deus os tirou do Egito não pela bondade deles, mas pela sua bondade. Deus abriu o Mar Vermelho não pela fidelidade deles, mas pela sua fidelidade. Deus os conduziu e nas águas de Mara, Deus adocicou a água, deu Sprite para eles. Deus fez isso por causa da sua bondade e gentileza, e não por causa deles. Nada tinha a ver com eles. Tinha a ver com a aliança de Deus com Abraão, que era incondicional. Eles eram somente beneficiários. Mas apesar de tudo isso, no Monte Sinai, eles se orgulharam da sua própria justiça. Eu quero afirmar para todos os judeus que me assistem que o problema do orgulho não é somente dos judeus. É um problema do ser humano, da humanidade. Judeus e gentios, todos somos orgulhosos. Em nós mesmos. Quando Jesus veio para Israel, os fariseus foram aqueles que não receberam o Senhor. As prostitutas, os pecadores, os publicanos, todos receberam. Mas os fariseus, porque confiavam na sua própria força e sua própria justiça, não receberam. Portanto, esse problema não é só dos judeus. Não fiquem com raiva de mim. Não estou afirmando que somente o povo de Deus é orgulhoso. Eu estou dizendo que toda a humanidade, todos os seres humanos têm esse problema. Mas a nação judaica é apresentada por Deus como um protótipo de toda a humanidade, uma figura da humanidade. Ok? Amém? Assim Deus disse: não querem que eu trate vocês baseado na graça? Querem que eu trate vocês baseado na obediência de vocês, na justiça de vocês? Dizendo: me abençoe porque sou bom, me abençoe porque sou fiel. Justo. Deus diz: tudo bem. Se é assim que querem, aqui estão os 10 mandamentos. Então, no próximo capítulo, ele deu os 10 mandamentos, escritos em pedra. Daí em diante, essa era a presente verdade. Não existia mais uma árvore para não comerem. Aquela verdade era a verdade do passado. Essa agora era a presente verdade. Vocês me escutam, irmãos? Eu quero mostrar algo. Quando eu vi pela primeira vez isso, Patrick estava desenhando isso e eu disse para ele: a tradição rabínica diz que a pedra era safira. Para aqueles que gostam dos significados dos nomes da Bíblia, Ananias e Safira foram os primeiros que morreram. Certo? Ananias, significa graça de Deus. O nome Safira, literalmente, é pedra de safira. Quando se mistura a lei e a graça, produz morte. Foi o que aconteceu no início da igreja. Eu quero acrescentar que, a propósito, existiu um outro Ananias. Um outro graça de Deus, Ananias. Deus usou sem a Safira. Ele abriu os olhos do grande legalista do seu tempo
Saulo, que se tornou Paulo. Quando os olhos de Paulo foram abertos, ele viu Ananias, a graça de Deus. Assim, a lei foi escrita na pedra de safira. Percebemos isso quando a Bíblia diz que Moisés desceu do monte e os líderes estavam com ele e Deus comeu com eles. E debaixo dos pés de Deus havia como que uma pavimentação de pedra de safira. As tábuas eram de safira. Eu li em um livro de geologia quando eu estava em Londres. Eu li um livro na livraria e vi sobre essa pedra e diz que ela surge no extremo calor. E dá todas as informações. Eu disse, por que não? A presença de Deus era como fogo consumidor, trovões e relâmpagos. Quando Deus desceu no Monte Sinai e, imediatamente, aquele terreno se tornou safira. Deus escreveu as leis na safira, eu vou mostrar agora. Era assim que parecia. A primeira ilustração foi de uma pedra normal. Eu sou provavelmente o único pastor no mundo que mostrei os 10 mandamentos assim, na pedra de safira. Ok? De qualquer forma, eu gosto de ser o mais exato possível. Assim, esses são os 10 mandamentos. Os 10 preceitos da lei do Senhor. Aqui estão os 10 mandamentos. Ele durou por 1500 anos, até que Jesus veio. Assim teve a duração de 1500 anos, ok? A lei. Quando nós lemos o Antigo Testamento, lemos a respeito dos reis de Judá e dos juízes, como Deus os julgava. Deus julgava se obedeciam ou não aos seus mandamentos. Essa era a presente verdade. Amém? Eu disse, essa era a presente verdade. Não seria possível. Se eu voltasse no tempo, eu não podia ir a eles e dizer assim, graça, irmãos, não estamos mais na lei. Não poderia fazer isso. Não era a presente verdade. Tinha que observar os 10 mandamentos. Na verdade, nenhum deles observou internamente. É impossível. Eles podiam não cometer adultério, mas na mente eles despiam uma mulher. O que se exigia naquela época era cumprir externamente. Escutam, se não matassem ninguém, ótimo. Mas o ódio no coração não era julgado. Quando Jesus veio, ele disse de forma bem clara que odiar alguém é homicídio. Ele valorizou o que está dentro. Se você desejar uma mulher, é adultério. Você me acompanha, irmão? Se eu voltasse no tempo, pregaria a presente verdade. Se eu tivesse uma igreja, por exemplo, não existia igreja naquela época, mas, digamos que eu tivesse uma igreja, o que ensinaria seria os 10 mandamentos. Ensinaria a confessar os pecados todos os dias. Ensinaria a oferecer os cordeiros, escolher bem o seu cordeiro. Uma série de mensagens, como escolher o cordeiro. Amém? Eu ensinaria a circuncidar seus filhos. Começando com você. Certo? Se quiséssemos as bênçãos do Senhor naquela época, tínhamos que obedecer à presente verdade naquele momento. Tínhamos que agir assim, irmãos, vocês entendem? O problema é que quando as pessoas começam a ler o Antigo Testamento e começam a olhar todas essas coisas, começam a pensar. Você diz, Pastor Prince, as pessoas no Antigo Testamento só tinham as bênçãos quando obedeciam, por isso Deus rejeitava alguns. Isso é porque essa era a verdade daquela época. Me escutam, irmãos. A lei foi dada por Moisés e durou um período de 1500 anos. E Jesus veio. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu disse a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Hesed ve'emet em hebraico. Vieram por Jesus Cristo. Essa é a diferença. A lei foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram. Não foram dadas, vieram pelo Filho. Nunca coloque o servo acima do Filho. A verdade não estava desse lado. Apesar da lei ser verdadeira, a lei vem de Deus, a lei é santa. Eu nunca disse que a lei não é santa. Mas a verdade está do lado da graça. Graça e verdade. Não é lei e verdade, graça e verdade, não. A lei, graça e verdade. Graça e verdade são uma palavra. No grego, é uma palavra singular. Graça e verdade veio, é como estar no grego. Isso não é usual. Duas palavras correspondem ao plural. Mas aqui graça e verdade veio. Por exemplo, a gente diz o pão com manteiga caiu. Esquece. Só para que você saiba que
Aqui é onde estamos. Mesmo Jesus, quando estava lendo as Escrituras, na sinagoga, ele abriu o rolo. Em Nazaré, a cidade onde havia sido criado, ele abriu em Isaías 61 e ele conhecia a presente verdade. Ele leu: o Espírito está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados do coração, abrir a visão aos cegos. Depois leu: o ano aceitável do Senhor. Ratzon, o ano do Ratzon, o ano do Senhor, o ano do favor de Deus, da bondade de Deus. E ele fechou o livro, a Bíblia diz. Na verdade, se ler Isaías 61, vai ver que diz: pregar o ano aceitável do Senhor, vírgula, tem uma vírgula, depois o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu a respeito do dia da vingança. Sua primeira vinda não foi o dia da vingança. Foi o ano aceitável do Senhor. E este ano já está durando mais de 2000 anos. O ano é maior que o dia da vingança, ano dos favores de Deus. Eu gosto de falar disso? É claro que eu gosto. Essa é a presente verdade. Assim Deus diz em Jeremias, Deus diz: farei um novo concerto, certo? Hebreus 8 diz: se a primeira aliança, a primeira aliança são os 10 mandamentos, a lei. Se a aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta. Alguns acham que sou eu que encontro problemas na lei. Mas foi Deus que encontrou. Falta neles. É incrível que Deus encontrou falta em algo perfeito. Isso porque seu povo era um povo fraco. Deus encontrou falta no sistema perfeito porque o povo era imperfeito. Versículo 7, se a primeira aliança fosse perfeita, quer dizer, a primeira aliança não era perfeita. Versículo 8, Deus, porém, achou o povo em falta. E disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Portanto, aqui fala dos 10 mandamentos. Deus diz: não será como aquela aliança. O Novo Testamento não é como a primeira aliança. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Note que quem faz tudo é Deus. O povo não precisa fazer nada. Deus diz: porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, para que façam o que eu quero. Imagine se eu pudesse colocar em Justin e Jessica, e eles são crianças boas, só para ilustrar. Se, por exemplo, eles não quisessem comer espinafre, eu colocasse o desejo de comer espinafre. É isso que Deus está dizendo. Eu porei, eu escreverei, serei o Deus deles, eles serão meu povo. Essa frase é poderosa. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Quer dizer, quando você estiver enfermo, ele será o seu Deus. Ele curará. Se alguém for pobre e ele for o seu Deus, essa pessoa será rica. Quando eu falo de riqueza, não traga para sua mente essa ideia de materialismo. Me refiro a ser abençoado para ser uma bênção. Ok? Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ninguém precisará ser ensinado, porque as pessoas terão conhecimento do Senhor no interior. Todos terão conhecimento intuitivo do Senhor. Mesmo quem não conhece a Bíblia saberá que é algo diferente com esse pregador, com essa pessoa. Entendem? Amém. Temos muitos testemunhos de pessoas que vêm aqui, mesmo sem conhecer a Bíblia, quando eu prego da Bíblia, eles dizem: é isso que eu acredito. É isso que eu sei. Não conheço a linguagem. Meu amigo Matt Crouch, da TBN, me disse isso muitas vezes. Joseph, já tinha experimentado a graça, mas você acrescentou a teologia da graça. Colocou a teologia na graça. Ele disse: o apóstolo João disse que ele escrevia, não porque não conhecesse a verdade, mas porque conheciam a verdade. Escrevo porque conheceis a verdade. Era uma confirmação. Vocês entendem? Vamos concluir agora. Todos eles me conhecerão, desde o menor. Deus é tão gentil que começa com o menor. Desde o menor até o maior, versículo 12, essa é a cláusula que faz tudo acontecer. Por quê? Roti, no grego. Por quê? Por quê? Porei minhas leis em suas mentes, serei o seu Deus, eles me conhecerão. Por quê? Porque eu lhes
Perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Não me lembrarei mais dos seus pecados. No grego é uma negativa dupla. Nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados. Porque na primeira aliança Deus disse, eu visitarei os pecados de vocês até a terceira ou quarta geração. Deus se lembrava do pecado e visitava o pecado, mas aqui diz que Deus não se lembraria mais dos pecados. Nunca mais irá punir. Punir seus filhos e punir os filhos dos seus filhos. Você não precisa mais pagar a conta. Ela foi paga na cruz. Você não tem mais expectativa de mal no seu futuro. Você tem o capacete da salvação, uma expectativa de bem. Essa é a presente verdade, irmãos. Eu estou muito feliz com ela. E as pessoas que creem na antiga verdade, pessoas que ainda se firmam na antiga verdade, lutam contra a verdade presente. Pedro diz, estejais confirmados na presente verdade. Eu vou morrer, vou deixar meu tabernáculo, mas eu peço que vocês permaneçam confirmados na presente verdade. A presente verdade, nossa posição para com Deus. Nossa justiça diante de Deus. Vejamos a ilustração do novo mandamento. Veja, Deus disse, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Digam-me qual a parte do homem, o que o homem tem que fazer. Quando Deus diz que será misericordioso, diga-me qual é a parte do homem. Somente crer. O justo viverá da fé. Quando cremos, todas essas coisas acontecem. Porque muitos crentes não querem as coisas de Deus. Porque muitos crentes não veem Deus sendo seu Deus. Porque não acreditam na cláusula que faz tudo acontecer. Serei misericordioso para com suas iniquidades. Eles não acreditam que Deus é misericordioso e que seus pecados foram perdoados. Existem pessoas que ainda pregam a maldição geracional e que Deus se lembra dos pecados, mas aqui diz que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Existe um exército que está pregando essa verdade no mundo inteiro. Antes eu pensava que a minha voz era solitária, mas agora não é mais. Amém? Vocês entendem? Essa é a verdade presente. Se alguém disser, você está negando a lei. Não, amigo. Assim como os que receberam a lei não negaram a lei do Éden. Não. Era a presente verdade daquela época. Essa é a nossa presente verdade. Crer que seus pecados estão perdoados. Uma das características da lei era confessar seus pecados para ser perdoado. Daniel fez isso, Neemias também, até João Batista. Os que o procuraram não eram salvos, não podia ter salvação sem a morte de Cristo. Os discípulos foram a João Batista confessando seus pecados. Essa ideia de que somente os cristãos confessam seus pecados não é verdade, porque os que vinham ser batizados por João Batista confessavam os seus pecados. Era uma tradição dos hebreus, que não foi usada por Paulo, que foi apóstolo dos gentios, mas foi usada por Pedro, Tiago e João. E aparece em 1 João 1,9. Mas o senhor crê em confessar pecados? Vou dizer isso uma vez por todas. Alguns estão me interpretando mal. Eu nunca afirmei que é errado confessar pecados, que você não deve confessar seus pecados. Mas digo, por que confessamos os pecados? Confessamos os pecados porque fomos perdoados. Lembra da ilustração do livro Caixa, no meu livro O Poder de Crer Corretamente? Naquele livro eu menciono, se alguém tem uma dívida muito grande e tem um livro Caixa, que registra as dívidas, ele nunca vê aquele livro, correto? Mas se alguém paga a sua dívida, ele abre o livro Caixa, ele pode ver o que devia com alegria, porque tudo já foi pago. E ele sente uma profunda gratidão para com o seu benfeitor. Não tem mais problema em olhar para as dívidas. E nem confessar seus pecados para outra pessoa, dizendo, veja o que o senhor fez por mim. Você sabe que foi perdoado. A Bíblia diz assim, e vou traduzir como está no grego. Se confessamos presente nossos pecados, Ele é fiel e justo por ter nos perdoado os nossos pecados. E por ter nos purificado, isso já aconteceu, de toda a injustiça. Ou seja, fomos perdoados, por isso confessamos. Se você não confessar, não quer dizer que você não tenha sido perdoado. A ideia de que precisa confessar antes de Deus perdoar, escraviza você, irmão.
Na Bíblia inteira só tem um versículo que apoia essa visão e está em 1 João 1,9. Outro texto é confessar os pecados uns aos outros. Isso é outra coisa. Quando você fala com alguém, confessa seu pecado, essa pessoa, isso não fala de Deus. Não é para receber perdão de Deus, mas para liberar você da amargura, para que a cura venha. Não existe esse ensinamento. Quando Paulo escreveu para a igreja mais carnal de todas, em nenhuma das cartas inspiradas, e ele escreveu muitas, ele não disse nenhuma vez, confessem seus pecados. Paulo omitiu alguma coisa? O que eu estou tentando dizer não é que sou contra a confissão de pecados, mas sou contra a ideia de confessar para ser perdoado. Tem que lembrar de todo pecado para confessar. A propósito, se quiser lembrar todos os seus pecados, você pode. Não diga, eu confessei o que não lembrei está perdoado. Não seja preguiçoso. Se ajoelhe e peça a Deus para lembrar para você todos os pecados que você cometeu. Se quiser fazer isso, faça, mas faça de verdade. Ou então não vai ser perdoado. Eu me oponho a esse ensinamento. Eu creio que confessamos porque fomos perdoados. Nossa dívida já foi paga, não devemos nada. Eu posso dizer para um irmão, eu tenho um problema com o meu temperamento. Me ajude em oração, irmão. Posso falar com liberdade porque eu fui perdoado. Quando eu tenho um problema, tenho que convidar meu irmão para me ajudar em oração. Por que não posso reconhecer o problema? Muitos são defensivos. Quanto às suas fraquezas, quando se menciona o problema, eles reagem. Porque não têm total segurança que estão perdoados. Alguns têm medo de compartilhar suas fraquezas ao seu cônjuge. Temem que o amor diminua. Alguns têm essa ideia, mas a verdade é que, quando amamos, compartilhamos. Essa é a presente verdade. Vocês estão aprendendo? Está ajudando? Somente quando sabe que é perdoado, você confessa seus pecados. Amém? Nós não nos importamos em confessar nossos pecados. Mas confessar os pecados não liberta você dos seus pecados. Não tem problema confessar pecados. Pessoas que são agnósticas e, a propósito, dizem que ensinamos que a primeira epístola de João foi escrita para os agnósticos. Nunca dissemos isso. Não coloque palavras na minha boca. Amém? Ei, seja um homem de Deus honesto. Fale a verdade. Mesmo se você discorda, fale o que é correto. O que eu disse foi isso. O primeiro capítulo foi escrito para os agnósticos. O que ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que tocamos com as nossas mãos. Agnósticos não creem que ele veio em carne. Vos anunciamos. A quem? Para que também tenhas comunhão conosco. Se nós dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Era para crentes? Os agnósticos negavam que tinham pecados. Se confessarmos nossos pecados, demonstra que fomos perdoados e fomos purificados. Se dissermos que não temos pecado, ele diz, a verdade não está em nós. Veja, comparou e contrastou. Se dissermos, fala com quem? O primeiro capítulo foi escrito para os agnósticos na igreja, porque todas as epístolas naqueles dias eram lidas publicamente. Assim como Romanos 10, versículos 9 e 10, as pessoas dizem, pastor, todas as cartas foram escritas para os crentes. Eu concordo. Eu creio que todas as epístolas foram escritas para os crentes. Concordo. Mas algumas porções da misericórdia e na bondade de Deus, Deus se dirigia aos descrentes entre os crentes. Por exemplo, Romanos 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para quem escrevia? Para os crentes? A Epístola aos Romanos, que eu acabei de citar, foi escrita para os crentes, para os santos em Roma. Nesse texto, com quem está falando? Com os descrentes. Na igreja. Assim como eu também, quando prego, às vezes me dirijo aos descrentes. Mas minha pregação é para os crentes. Assim, quando escutar essa tolice de que nós ensinamos que 1 João foi escrito para os agnósticos, é mentira. Mas no capítulo 1, ele não fala meus filhinhos. Só fala do capítulo 2 em diante. Capítulo 2, 12 diz, meus filhinhos, vos são perdoados os pecados. Tempo perfeito, já foram perdoados pelo seu nome. Alguns dizem, existe perdão paternal e perdão judicial.
Todos fomos perdoados judicialmente, mas precisamos de perdão paternal. E a expressão filhinhos é paternal? Escrevo-vos porque vos são perdoados os pecados. Perdoados está no tempo perfeito. Pode checar. De uma vez por todas. Está dirigida aos filhinhos? Também não é perdão paternal? Através da história, grandes homens, homens sinceros, no século XIX, ensinaram que quebramos a comunhão. Por isso temos que pedir perdão, mas não quebramos o relacionamento. Deixe-me dizer, no grego, a palavra comunhão e a palavra relacionamento, que quase sempre é traduzida como comunhão, é uma palavra só, koinonia, que pode ser comunhão e também pode ser relacionamento. Se perder uma, perde a outra. Isso é possível porque você é consciente de pecado e evita. Se você deve a alguém e não pode pagar, você evita essa pessoa. Essa pessoa ama você e não tem nada no seu coração. Essa pessoa está disposta a estender o prazo para que você a pague. Mas você não sabe, quando você vê essa pessoa, você a evita. Quando você a vê no shopping, você vai para o banheiro. Por que isso? Não tem nada a ver com aquela pessoa. Ela já decidiu perdoar você de toda a dívida. Mas a dívida está na sua consciência. Por isso, se você quer confessar seus pecados, vá em frente. Não tem problema, mas não pense que é nesse momento que você é perdoado. Esse é o problema que eu tenho. Quando você crê nisso, o diabo diz... Antes de você orar pelo enfermo, o diabo diz, já confessou seus pecados? Ou naquele momento exato, ele lembra a você alguma coisa que você fez, que esqueceu, ele traz para a sua mente, para que você tenha consciência do pecado, até confessar. O que estou dizendo? Na presente verdade, você confessa porque foi perdoado. Na antiga verdade, você confessava para ser perdoado. Era a verdade válida. Na lei, eles confessavam para os pecados serem perdoados. Quando confessavam, tinham que trazer um cordeiro. Hoje, não trazemos sacrifícios. Portanto, durante o tempo da lei, a verdade válida era que você tinha que perdoar para ser perdoado. Mas, na presente verdade, você perdoa porque já foi perdoado. Efésios e Colossenses nos dizem isso. Sob a lei, você confessava para ser perdoado. Era impossível confessar todos os pecados. Na lei, era impossível guardar todos os mandamentos no coração, só no exterior. Mas na graça, você confessa porque foi perdoado. Como se não fosse suficiente, deixe-me dizer que a palavra confessar é homologeo, homólogos. Falamos o mesmo que Deus fala. Em primeiro lugar, Deus diz que pecado é pecado. Em segundo lugar, Deus perdoa os seus pecados. Se você confessar os seus pecados, a Bíblia diz, deve dizer, Pai, eu fiz isso e aquilo, eu agradeço porque o Senhor já me perdoou. Isso é homologeo. É isso que faço quando peco e reconheço que pequei. Eu agradeço a Deus por já ter sido perdoado. Uns dizem, mas isso vai produzir licenciosidade. Mas eu afirmo, a consciência do pecado traz licenciosidade. Amém? Está aprendendo? Vamos para Filipenses. Paulo escreve, e seja achado nele não tendo a minha justiça, que vem da lei. Por um tempo foi a verdade no Antigo Testamento, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? No passado, se dirigiam a Deus como Elohim, como Adonai, como Javé, El Shaddai. É muito bom, e repito, é muito bom estudarmos os nomes de Deus. Já ensinei sobre os nomes, já recebi revelações que são incríveis. Amo estudar sobre os nomes de Deus. Ensinei quando falei do Salmo 91. Mas o nome que Jesus veio revelar, o nome que veio manifestar para os seus discípulos foi o nome Pai. É a presente verdade. Se você se aproxima de Deus sempre dizendo Deus, Deus, por isso não sente o seu amor, não sente que a fé é liberada ao seu coração. Quando diz Pai, isso já é uma oração. Ele vem, imparte fé. Imparte o seu amor, responde às orações, imparte fé para saber que já foi feito. Amém?
Vamos para Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O motivo por que eu peço para o meu filho me chamar de Abba é para que um dia, quando ele ler esse texto, que fala de Abba, Pai, pela graça de Deus eu quero ser um bom pai para ele, ele diga, Deus é como Abba, por isso eu peço que ele me chame de Abba. Também tenho que ensiná-lo que também sou papai. Assim que já não és mais servo, mais filho, quando você fala Abba, Pai, você sente que não é mais servo, é filho. Chame-o da forma correta e você estará na posição correta. Assim que já não és mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Um versículo que quero mencionar. Sabe por que os filhos de Israel não entraram na terra? Vejamos Jeremias 3:19. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos? A palavra hebraica aqui é ben, filhos. Como te porei entre os filhos, disse Deus. Está falando com Israel, aqui em Jeremias. Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Como te darei a terra, como te darei a nação mais linda de todas as nações. Como colocarei vocês na terra desejável, como colocarei entre os filhos, como darei a excelente herança entre todas as nações, a excelente herança. Como farei isso? Como lhes darei a terra prometida? Mas eu disse, veja bem, mas eu disse, tu me chamarás meu pai. E de mim não te desviarás. Ou seja, quando me chamarem de pai, não se desviarão. Não fala isso como mandamento. Se me chamarem de pai, vocês não se desviarão. Por isso Jesus disse, eu lhes guardei pelo teu nome. Quanto mais pastores e líderes ensinam ao povo a chamar Deus de pai, Deus manterá o povo. Essa é a presente verdade. Não tem problema ensinar sobre El Shaddai e Elohim. Eu também ensino muito. Na minha mensagem sobre Salmo 91, eu falo a respeito de todos os nomes de Deus. 4 nomes bem claros e um oculto. Então, quando isso vai acontecer? Versículo 18 diz, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Eles virão do norte, da Rússia. Apesar de existirem 2 aplicações, eles vieram do norte, da Babilônia, mas a profecia é dupla, fala de quando vierem do norte, da Rússia, e no verso 19 diz, tu me chamarás meu pai, e darei a terra desejável. Quando chamamos Deus de pai, nos tornamos herdeiros de Deus. Muitas vezes nossa oração é só pai. Alguns foram feridos por seus pais terrenos, alguns não têm um pai, alguns foram abusados pelos pais. Por isso, quando você fala pai, você se sente na defensiva. Mas deixe-me afirmar que existe um pai que ama você. Um pai com quem estará seguro. Não precisa fazer longas orações. Somente diga, pai, papai, Deus pai, Abba pai. Tem pessoas que ficam chateadas quando falamos papaizinho. Eu tenho comigo o testemunho de um rapaz que estava deprimido em drogas. Eu gostaria muito de ler para vocês, mas não há tempo. E sua vitória veio quando ele reconheceu a graça e a revelação do Pai. Foi liberto das drogas e da depressão. Com 17 anos, escreveu esse testemunho. Hoje é bem pregado. Ele recebeu a revelação de Deus como Pai. Como te porei entre os filhos, como te darei a terra desejável, a excelente herança, quando me chamares pai. Vamos concluir com uma passagem mais. O segredo da porção dobrada. Quantos querem a porção dobrada da unção? Eu falei da graça e da paz multiplicadas, aí está a porção dobrada. Concluo com outra porção dobrada. Vejamos, 2 Reis 2, versículo 8. Elias está para subir. Então tomou sua capa, provavelmente um manto de oração, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, que era seu servo, seu sucessor, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim.
Até esse momento, Elias havia realizado 13 milagres, além daquele que vai acontecer aqui, ser arrebatado numa carruagem de fogo, 14. Quero que você saiba que no final da vida de Eliseu, ele realizou 28. É o dobro. Como Eliseu recebeu porção dobrada? Como recebeu porção dobrada? Tenho escutado muitos falarem, foi o jejum, foi a oração. Não sei onde encontraram isso, nesse texto. Eu vou falar baseado nas Escrituras. Haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Próximo versículo. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, tudo tem a ver com contemplar Jesus. Se contemplar, é abençoado. Se ver, é curado. Se ver, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo e os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele não morreu, ele estava vivo. O que, vendo Eliseu, clamou. Ele clamou, Abi, Abi, meu pai, ou Abba. Abi é meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, o manto de oração de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Verso 14, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas. E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. A unção veio sobre ele. Voltemos ao versículo 12 e eu vou concluir. Eliseu o viu subir, certo? Elias subindo é uma figura de Cristo subindo. O Espírito não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. Contemplar Jesus glorificado e receber a unção sempre andam juntos. Mas o que acontece quando alguém recebe o Espírito Santo? Diz que ele clamou, meu pai, meu pai. Nós clamamos, Abba, Abba. E ele disse, carros de Israel e seus cavaleiros. Toda a comitiva veio para dar boas-vindas a Elias. Uma comitiva, carruagens, bem como cavaleiros. Certamente seres angelicais. Eu afirmo que esse é o segredo da porção dobrada. Porque Cristo subiu, você pode dizer, meu pai, e se enxergar cercado de cavaleiros angelicais, carruagens, você não está sozinho. Porque muito tempo atrás, numa cruz solitária, Jesus olhou para cima e ele estava sozinho. E ele clamou, meu Deus, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandonaste? Eli, Eli, é meu Deus, meu Deus. Ele nunca chamou o Pai de meu Deus, nunca na terra. Sempre o chamava Pai, meu Pai. Essa foi a primeira vez que ele chamou o seu Pai, meu Deus, meu Deus. Para que nós possamos clamar, meu Pai, meu Pai. Ele disse, por que me abandonaste? Para que clamemos, por que tens me abençoado? Ele fez sozinho, para que nós vejamos os carros de Israel e seus cavaleiros. Amigo, você é abençoado pelo que ele fez. Tem porção dobrada. Viva, viva a presente verdade. Amém? Aleluia! Cabeças baixas, olhos fechados nesse lugar, bem como os que assistem nos outros auditórios. Amigo, não é por acaso ou coincidência que você está aqui. Eu creio que Deus o trouxe aqui. Você que assiste, não é por acidente. Eu creio que Deus queria que você ouvisse o que acabou de escutar, a pregação do Evangelho. Deus quer que você saiba que Ele o ama e você não está sozinho. Onde estiver nos assistindo, Deus quer que saiba que não está sozinho. Ele sabe onde você está e o que está passando. Amigo, esse mesmo Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Deus, sendo santo, não podia varrer
nossos pecados para debaixo do tapete. Ele seria injusto. Deus tinha que punir o pecado, mas a Bíblia diz que ele é amor. Deus não queria punir seus pecados no seu corpo. Por isso enviou seu filho unigênito, o filho que ele amava, o filho do qual disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse filho foi entregue por você na cruz. E Cristo redimiu da maldição da lei. Cristo levou todos os seus pecados no seu próprio corpo. Por suas pisaduras fomos curados. Ele nasceu, ele foi amaldiçoado, ele foi julgado para que você seja abençoado e aceito. Como ovelhas nos desgarramos. E Deus colocou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Amigo, deixe-me lhe dizer que Cristo não permaneceu na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e aquele mesmo corpo que 3 dias antes levou nossos pecados, o mesmo corpo que levou nossas enfermidades, ressuscitou dos mortos sem elas. Amigo, você está nele. Ele não ressuscitou para ele mesmo. Assim como não foi para a cruz por si mesmo. Ressuscitou por você. Hoje, se aceitar a Cristo, será um ser ressurreto num corpo ainda mortal. E esse corpo também será salvo quando ele voltar. Onde quer que você esteja agora, você pode estar no quarto de um hotel, ou talvez numa prisão, ou estar assistindo em algum lugar com seus amigos essa pregação, mas nunca tomou a decisão de colocar sua confiança em Cristo. Eu quero ajudá-lo agora a fazer essa oração do seu coração. E Cristo se tornará real na sua vida, como seu Salvador e Senhor. Diga: Pai Celestial, eu agradeço por seu amor, por enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por meus pecados. Ele foi julgado para que eu seja abençoado. Obrigado. Ele foi desamparado para que eu não seja. Ele clamou: meu Deus, para que eu possa clamar meu Pai. Ó Pai, Pai, meu Pai, meu Pai, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé para a bênção. A bênção não é para acalmar e nem para confortar. A bênção é para impartir. Nós cremos que a bênção vai desencadear eventos na segunda, na terça, na quarta. E o que o diabo planejou, Deus vai redirecionar. Amém? Os planos do diabo vão ser frustrados. Amém? Por isso nós abençoamos. Glória a Deus. Nessa próxima semana, com a autoridade com a qual estou investido, por meu Pai Celestial e como pastor dessa igreja local, a autoridade vem do sumo pastor. Que as bênçãos de Deus alcancem sua vida nesta semana. O Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor guarde você e os seus amados de todo perigo, de toda infecção, de toda doença, de toda adversidade, do homem mau, dos poderes das trevas e dos poderes do inimigo. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e seja favorável para com você. Que esteja no lugar certo e na hora certa durante esta semana. O Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você e a sua família sua shalom, paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graça e paz. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.